Olá, nós vamos agora tirar os nossos moldes, né? Preparar os nossos moldes para que a gente possa passar para o tecido, né? Tecido tanto pode ser o suplex, como pode ser cotton. Geralmente a gente compra aquele tecido que tem na nossa região. Eu compro esse daqui porque ele estica dos dois lados e ele não desfia. Então, se vocês verem uma malha que ela estique dos dois lados e não desfie, então vocês compram esse tipo de malha, porque ela não vai fazer buraco, né? Porque quando a malha ela não desfia, ela não faz buraco. Como é que a gente sabe que a malha desfia? Quando a gente chega na pontinha lá do tecido, lá quando está pendurado, aí a gente estica ele aqui na ponta, aí geralmente o que desfia, ele vai desfiar. E o que não desfia, ele vai virar a bordinha, ele vai virar a bordinha para cima ou para baixo, entendeu? Então a gente vê se o tecido desfia para poder comprar. Porque se o tecido desfiar, ele vai fazer buraco, então não fica bom, não fica um produto bem feito e nem confiável, certo? O que é que nós vamos fazer aqui? Veja, vocês receberam, né? Eu já passei pelo Zap os moldes em PDF, né? Então tem aqui o molde da cabeça, né? A parte da frente do rosto. Aqui atrás eu tenho as perninha e bracinho, né? Aqui eu tenho a parte de trás da cabeça e aqui eu tenho a parte do corpo. Então, como é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer cada um desses, vocês vão fazer em uma folha. Então, vai ser uma folha para cada um. Então, depois vocês vão recortar no risco. Se vocês quiserem um bebê gordinho, vocês recortam fora do risco, né? Vocês recortam fora do risco, porque aí você vai querer um bebê gordinho. Aí recorta fora do risco, porque aí você vai costurar no risco, certo? Você vai costurar no risco. No caso, você vai costurar dentro do risco. O bom seria que cortasse fora, né? Aí no que vocês riscar no tecido, vocês vão costurar meio centímetrozinho para dentro do risco. Que aí o que vai acontecer? Vocês vão costurar, vai ficar o bebê mais gordinho. Se quiser o bebê mais magrinho, só é cortar no risco e costurar para dentro do risco, né? Sempre para dentro do risco, né? A mesma coisa a cabeça. A cabeça do lado de trás da cabeça, eu corto o círculo, né? Corto o círculo. Mas do lado do rosto, é bom que corte um quadrado. Tanto é que está riscado um quadrado e o círculo dentro, certo? Então, você vai cortar um quadrado e vai cortar o círculo. Por quê? Você vai riscar no tecido o círculo e você vai cortar o quadrado, certo? Na parte das perninhas, dos bracinhos, é a mesma coisa, né? Você vai, se caso você quiser um bebê mais gordinho, você vai recortar fora, né? Fora desse risco. Você passa 1 centímetro a mais e corta fora do risco, que aí o bebê vai ficar mais gordinho. Se quiser um bebê na forma desses que eu faço, aí você vai cortar no risco, certo? E é isso. Então, eu tenho aqui, ó, meu bracinho, a parte da cabeça, de trás da cabeça, a parte da frente da cabeça, que é um pouquinho maior, certo? A parte da perninha, né? E o corpinho, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o tecido. O tecido, a gente se lembrar que a gente deve usar o tecido na parte do corte. A parte do corte tá aqui, onde foi cortado, né? Na loja.
Aí a gente dobra, coloca em dupla, né? 2 tecidos, o tecido aqui tá dobrado no meio. E aí, eu vou colocar sempre nesse sentido, né? No sentido do fio. Você vai ver que o fio tem umas listrinhas, então você vai cortar no sentido do fio. Esse daqui, ele é um tecido que ele tem um lado lisinho. Eu gosto de usar esse lado lisinho. Eu não gosto de usar o lado do fio. Mas aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, o tecido de vocês. Que eu não sei qual tecido que vocês vão comprar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar o meu molde, colocar em cima do tecido e aqui eu vou riscar em volta dele todinho. Então, risco em volta dele todo. Eu uso a canetinha vermelha porque ela, mesmo depois que eu costuro, não fica aparecendo, certo? Lembrando que o lado da dobra tá desse lado de cá, o lado da dobra, viu? Que é pra gente aproveitar bem o tecido. Então, a gente vem aqui com o bracinho, lembrando, sempre na direção do fio, eu coloco a mãozinha, né, pra baixo. E aqui eu risco em volta da mãozinha, risco todo em volta dela. Aqui eu venho com a perninha, a mãozinha tá aqui, né? Então, eu venho com a perninha, eu boto nessa posição aqui, usando sempre essa parte de cá, a parte do corte. Então, eu boto a perninha aqui, ela vai ficar acompanhando o bracinho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui dá um espaçozinho para que você possa cortar entre um e o outro, né? Não pode colocar também muito em cima, tem que deixar o espaço da onde a gente vai recortar, certo? E aqui a gente vai riscar em volta de toda a perninha. Aí a gente vem com o bracinho de novo e a gente vira o bracinho ao contrário, porque aí você vai acompanhar a perninha aqui. É uma maneira de economizar tecido. Então, você vem com o bracinho, vira ele ao contrário, que ele fique no mesmo sentido. E aí você vai, recorta, risca em volta, todo em volta do bracinho. E aí você vem com a outra perninha, e aí você vai colocar a perninha também na outra posição, com o pezinho para baixo. Porque você vai acompanhar essa parte de cima do bracinho aqui, certo? E aí você vai riscar todo em volta, deixando também aqui uma margenzinha que é pra gente recortar, certo? Depois que a gente fez isso aqui, aí a gente vai ver que vai ficar a dobra aqui em cima. Esse tecido aqui, se eu não me engano, ele tá com 30 centímetros, que é o tamanho do corpinho, certo? Ele deve ter 30 e poucos centímetros. Então, eu venho com a minha pecinha dobrada, ó, aqui. Isso aqui é a parte da cabeça, a parte de trás da cabeça. Eu venho com a partezinha dobrada, vou no espaço menor, que é onde tá aqui a mãozinha do boneco. E eu venho aqui e risco em volta, certo? Vai ficar aqui na dobra, tá vendo? Do jeito que tá aqui dobrado, vai ficar dobrado aqui também. Então, aqui ele vai ficar dobrado, na dobra do tecido. Aí eu venho com a cabeça e faço a mesma coisa aqui. Então, eu vou riscar em volta aqui feito um círculo. Eu risquei feito um círculo, mas na hora de cortar, eu não vou cortar o círculo, né? Eu vou ver aonde pega o círculo, daí eu vou deixar uma margenzinha de um dedo mais ou menos, e aí eu vou pontilho em volta, e daí eu vou cortar um quadrado, eu não vou cortar um círculo. Eu deixo o círculozinho aqui, mas eu vou cortar um quadrado. Por quê? Esse círculo, ele vai servir para eu saber aonde vai ficar a parte da cabeça, né? Mas só que eu preciso desse tecido que fica
passando do círculo, para poder eu segurar o tecido do outro lado, vocês vão entender na hora de cobrir a cabecinha. Porque no que eu seguro, eu vou esticar as 4 pontas, e então ele vai ser uma maneira de ficar mais fácil para eu segurar a cabeça do boneco para montar a cabecinha dele, certo? Então é assim que vai ficar o nosso risco, né? Do nosso boneco para cortar, certo? Eu não sei se dá para ver, tá todo riscadinho aqui. Então a gente, na hora de costurar, a gente corta. Primeiro a gente tira o corpo fora, a gente prende com alfinete, é bom que prenda o alfinete. Para isso a gente falou sobre os alfinetes, né? Para que o tecido não saia do lugar, então a gente vai prender, né, com os alfinetes. Sempre prenda fora do risco, para não correr o risco de fazer buraco na malha, certo? Pronto, tá preso aqui a parte do corpinho. Aí eu venho aqui com mais alfinete e prendo as outras partes do tecido, porque quando eu recortar, ela não vai sair do lugar, certo? Eu venho aqui na outra ponta, boto o alfinete, venho aqui na outra ponta, coloco o alfinete, certo? Aí aqui no meio, assim, entre os riscos, sempre por fora, eu coloco o alfinete para que não fuja na hora que a gente for recortar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tesoura, que não está aqui agora no momento, eu vou pegar a tesoura e vou cortar, tirar fora a parte do corpinho. Então eu corto, sempre deixando uma margem, né, para poder, quando eu costurar, ficar, né? Então eu vou cortar, né, de fora a fora. Daqui da onde eu botei o alfinete, então eu vou cortar até o final aqui. Aí vai ficar essa parte e essa parte. O que eu vou fazer? Eu vou costurar essa parte do corpinho, pegando de cima, da parte do pescoço. Então eu pego de um lado e costuro ele todinho até chegar na outra parte e deixo essa parte daqui aberta. Aí vou pegar esse outro tecido aqui, que vai estar preso com os alfinetes. Aí eu vou cortar essa parte do círculo, eu não vou costurar. Essa parte do círculo não se costura, certo? Essa não costura, a parte do círculo. Eu vou costurar só os bracinhos, as perninhas. Então eu vou costurar onde eu risquei. Toda a parte dele, aonde eu risquei, eu vou costurar essa parte aqui. Aí o que eu vou fazer? Depois de tudo costurado, então eu venho ele tá aqui tudo costurado já, tá vendo? Aqui costurado, tudo em volta, né? Todo o tecido tá em volta costurado. Aqui é a parte da cabeça, né? Que eu já tirei. E aqui é o corpinho já tá virado, veja bem, aqui, ó, tá vendo? Onde fica a abertura do corpinho, fica aqui. Aqui a gente vai encher com plumante, certo? Vou dar uma paradinha, pausinha no vídeo, porque ele